Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Você que ainda não segue o nosso canal, vai lá, siga, curta, compartilhe e envie também as suas perguntas para que a gente possa continuar fazendo esse bate-papo aqui com vocês. Siga também as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Estou aqui com a Antônia Brás, mais uma vez, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que tá super aí na moda, que é a questão do engajamento, né, Antônia? Não só o Sim. engajamento na rede social, mas também o engajamento no ambiente de trabalho. Então, Antônia, pra gente começar, primeiro, obrigado mais uma vez a gente aqui batendo esse papo. Que Eu queria que agradeço. você falasse um pouquinho sobre os desafios que as empresas hoje, o mercado de trabalho, elas acabam enfrentando com essa questão do engajamento. Quais são esses desafios? Como que a empresa consegue para conseguir aí ter esse engajamento dentro do seu ambiente de trabalho? Os desafios são grandes. Por quê? Porque nós temos, a empresa tem os objetivos dela, as metas, a cultura, né? O clima organizacional. E muitas vezes os funcionários que estão ali, a equipe de trabalho, têm valores diferentes, objetivos diferentes. Nem sempre eles estão engajados com o objetivo da empresa. Às vezes até por uma falta de comunicação e de clareza. Porque muitas pessoas, às vezes, elas vão em busca do emprego. Uhum. Porque precisa, e a gente reconhece isso, tem que ter o salário, a renda, mas muitas vezes não tem essa clareza também do que a empresa espera desse profissional, e em virtude também de várias pessoas com culturas diferentes, valores diferentes, muitas vezes tem esse desafio do engajamento, porque nem todo mundo está alinhado com o objetivo. Então, o engajamento seria esse alinhamento que tanto a empresa quanto as pessoas teriam que ter para até mesmo levando isso em consideração, como você disse, com a produtividade, né? O quanto que isso pode influenciar na produtividade. Sim, isso pode influenciar muito. Primeiro, às vezes começa inclusive o erro na contratação, né? Contrata a pessoa errada para o lugar errado. Então, muitas vezes ela já está ali só esperando arranjar algo melhor para poder sair daquele trabalho que ela está tendo. Esse engajamento, por exemplo, para poder engajar, a empresa tem que trazer muito claro, desde quando o funcionário entra, ela precisa saber, o funcionário precisa saber o que a empresa espera dele, o que ele tem que fazer, por que ele tem que fazer e qual a importância desse trabalho que ele faz. Muitas vezes não tem essa sensibilização da importância. Exemplo, você vê uma pessoa que repõe as gôndolas no supermercado. Essa pessoa pode achar que esse serviço é um serviço qualquer, mas não é. Existe uma importância muito grande de repor o que precisa ser reposto, o produto que está faltando, o que vende mais, né? Como é que ele vai organizar tudo isso, de olhar esse estoque. Então, porque imagine se as pessoas chegam no supermercado para fazer compra e as gôndolas estão todas vazias. As pessoas passariam fome, né? Então, existe uma importância muito grande nesse trabalho que, de repente, fala assim, qualquer um faz, não tem importância nenhuma, mas tem uma importância. Então, seria muito importante que cada empresa trabalhasse com o seu profissional a importância do que ele faz, para Essa, poder engajar. essa questão da importância vem também da empatia, né? De se colocar no lugar do outro, da importância, como você disse, às vezes tem uma função que muita gente, principalmente quem às vezes faz essa função, acha que ela não tem muita importância. Esses dias eu vi um exemplo, num outro podcast que eu estava ouvindo, a pessoa falando da importância de quem limpa uma empresa. Às vezes ela faz o trabalho dela de forma tão sutil que poucas pessoas percebem, mas o dia que ela falta, todo mundo nota essa diferença. A empatia tem muito a ver com isso também, Antônia? Tem muito a ver. Porque muitas vezes a gente olha para a pessoa, por exemplo, que coleta o lixo, a pessoa que limpa a sua casa, a pessoa que limpa a sua empresa, e você muitas vezes não dá importância para ela. Mas é isso que você falou. Fica uma semana sem trabalhar, ou às vezes um dia. Uhum. Imagine uma semana sem coletor. Meu O Deus. que uma cidade vira? Então, por mais simples que a gente quer dizer assim, de não exigir a questão do trabalho intelectual, de ter que pensar muito, de ter que estudar muito, mas aquele trabalho, ele tem um significado, uma importância muito grande. Vamos começar por uma babá que cuida do seu filho, a importância é muito grande, porque quantas horas por dia
essa criança passa, seja com a professora da educação infantil, seja com a professora lá da creche, né? Seja com a babá, porque ela vai ficar mais tempo quando a criança está acordada, educando e preparando, do que os pais. Então, todo trabalho tem importância. Não importa o que você faz, ele é importante, né? E isso que a gente tem que valorizar isso, mas muitas vezes nós que estamos fazendo aquele trabalho não percebe. E quem também às vezes está na liderança não percebe. Então é fazer essa pessoa perceber o quanto que ele é importante que dá significado. Dizem, né, não sei se é verdade, mas que na NASA as pessoas são tão preparadas que se você perguntar para a faxineira o que ela faz, ela fala, estou ajudando o homem para a Lua. Ela não fala que ela é faxineira, que ela faz limpeza. Porque eles têm esse trabalho de conscientização, que todo mundo ali está com o objetivo de sempre trabalhar essa questão do espaço, né? De levar o homem para o espaço. Você tocou num assunto bem interessante, que é a questão da liderança, né? A gente, principalmente no mercado de trabalho, nós temos chefes e nós temos líderes, né? O quanto que a liderança, ela pode influenciar de forma positiva também para a questão do engajamento nesse ambiente de trabalho? A liderança ela é fundamental. Primeiro, começa com a comunicação. O Marcel Rosenberg, ele já não está mais entre nós, mas ele trabalhou muito essa questão da comunicação não violenta, que ele fala que 90% dos conflitos, seja na empresa, às vezes até na nossa casa, está relacionado com a nossa comunicação. Então, muitas vezes a nossa comunicação não é clara, ela às vezes pode ser agressiva, ela pode ser de uma forma às vezes até cruel, a forma que você fala, ela pode trazer até danos psicológicos. Então, o líder, ele tem uma importância muito grande quando ele tem uma comunicação eficaz, quando ele consegue sensibilizar a pessoa da importância do trabalho dele, que ele consegue também trabalhar por exemplo, né? Ele lidera pelo exemplo. Então, o líder pelo exemplo, quando ele não é aquela pessoa que fala assim, faz o que eu mando, não é só, mas me siga, faça também o que eu faço, que você também cresce. Então, ele tem exemplos de uma pessoa que tem respeito, que sabe se comunicar, que sabe dizer para a pessoa o que ela precisa fazer e por quê, e com isso ele tem um poder de convencimento e persuasão grande sobre a equipe, o que é raro hoje, porque a maioria, eles querem exercer o poder por uma certa coerção ou por autoridade. Por exemplo, se você não fizer o que eu estou mandando, eu te mando embora. E tem que ser do jeito que eu estou mandando. Mas, e não tem, e ouvir também. O líder também tem que aprender a ouvir. E muitas vezes o líder acha que se ele for ouvir o funcionário, ele está se rebaixando. Sim. Não é, ele não vai dizer para o funcionário o que ele tem que fazer. Não, mas, peraí, você, com essa experiência que você tem, o que você acha que pode melhorar aqui? Na sua visão. O que você pode... E isso é uma comunicação boa, onde tem empatia e ele ouve também os problemas, porque uma grande maioria não quer ouvir os problemas. E quem está lá na ponta, ele sabe. E muitas vezes a nossa arrogância, ou pelo poder, ou por orgulho, a gente não quer ouvir, né? Aqui em Prudente até tem uma história bem interessante. Não é caso de líder no sentido de empresa, mas um engenheiro estava colocando, não é, como que chama aquele negócio lá que a gente coloca para a água passar? Aqueles negócios redondos assim? Aquela canaleta, não? Mas aquele que é redondo inteiro. Aqueles tubos, Aqueles tem tubos. aquelas tubulações. Aquela tubulação. E aí o engenheiro falou, aí chegou um senhor que morava no sítio, que é lá perto do aeroporto, e falou assim, ó, essa vazão desse tubo aí é muito pequena, precisa ser maior. Aí o engenheiro falou para ele assim, quem fez a faculdade sou eu. E eu sei o tamanho do tubo que tem que ir aqui. E aí o senhor pegou e falou assim, mas eu moro aqui, eu sei o tanto de água que corre aqui. Pois não foi muito tempo, estourou tudo. Aí ele falou, pega a experiência, né, de quem mora aqui, Sim. porque não é só o aprendizado da teoria. Então, a água que corre, ele não quis ouvir, mas corre muita água aqui? Então, corre muita água. Igual a gente vê o Parque do Povo, quanta água corre, Sim. né? Então, às vezes ouvir a experiência é muito interessante. E é uma forma de empatia e também da pessoa se sentir valorizada e respeitada. Eu dou a minha opinião, eu sei o que está acontecendo
e eu sou ouvido, Uhum. né? Porque senão a pessoa cai assim numa descrença, eu não falo mais nada, eu não aponto mais o que precisa melhorar, porque eu não sou ouvido. Não vai valer nada, para que que eu vou colocar, né? Por que que eu vou me expor se ninguém vai me ouvir? Entendi. E essa questão, como você disse, da empatia, quais são os sinais que na empresa, não só pela questão do líder, mas quem está ali na empresa, tem alguns sinais que eles podem perceber se está faltando empatia na empresa, até mesmo por conta dessa questão que ela pode afetar, né, o desempenho da equipe. Se, como você disse, se não tem essa via, esse diálogo entre as pessoas, a situação pode se complicar, né? Sim, quando as pessoas, por exemplo, já começam a não participar mais, por exemplo, você pergunta, elas estão praticamente mudas, não falam mais nada, você percebe tristeza, você percebe que as pessoas não têm aquele empenho, não têm alegria no que está fazendo, porque ela está vendo que ela não está, ou ela não está sendo percebida, ou ela não é ouvida, ou não existe respeito no ambiente, o ambiente é muito tenso, porque liderança também por pressão, por tensão, isso é horrível, né? Então, isso vai fazendo com que as pessoas vão se desmotivando e quando a produtividade começa a cair, é sinal que tem algo errado. Ou está faltando empatia, ou está faltando direcionamento, porque às vezes falta direcionamento. Porque nós, seres humanos, a gente tem muita necessidade de líder. Sim. Mesmo que a gente saiba o que a gente tem que fazer, parece que a gente... Todo mundo parece que precisa ter alguém que direciona. Ó, você precisa ir para esse caminho aqui, porque nós precisamos chegar lá em determinado local. É uma necessidade nossa, de saber que estrada vai pegar e onde vai chegar. E para isso precisa de um líder. É Né? aquela história, né? Tem uma frase interessantíssima que até foi utilizada no filme Alice e o País das Maravilhas, que tem uma cena que ela tá conversando com o gato, com o relógio, e tem vários caminhos, e ela pergunta, né? Para qual caminho eu vou, o que eu devo fazer? E ele fala, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então Exatamente. você pode ir por onde você não sabe o que você quer, você pode tomar qualquer caminho. Agora, se você sabe, aí você vai escolher o caminho correto. E aí entra isso também, Antônia, nas relações interpessoais, porque como você disse, deu o exemplo muito bem colocado da babá e de várias pessoas. Hoje, o ser humano ele trabalha tanto que ele passa mais tempo no ambiente de trabalho, muitas vezes, do que com a própria família, né? Sim. Porque às vezes chega em casa, tá cansado, ou já emenda, vai para a faculdade, vai fazer um curso, aí a hora que chega já tá quase todo mundo dormindo, e aí é mais no final de semana. O quanto que essa questão, como que as empresas, e claro, quanto mais você convive, mais conflitos você acaba tendo em um ambiente. Como que as empresas devem, como que elas podem lidar com esses conflitos interpessoais para que possa aumentar a questão da empatia, né, e também a produtividade? Bom, primeira, eu acho que assim, uma das primeiras coisas é cada um saber o que tem que fazer, mas também criar um clima onde as pessoas realmente queiram trabalhar em equipe, formar um time. Se você não consegue formar um time, realmente fica difícil. Vamos supor, se o departamento de financeiro achar que ele é mais importante do que o pessoal da vendas ou qualquer outro departamento da contabilidade, enfim, um começa a achar que é mais importante que o outro e começa a ter o conflito e não existir cooperação, onde se deu um problema lá na venda, o outro que é do administrativo tem que fazer o possível para resolver o mais rápido, porque se esse do administrativo... Não adianta ele falar que o vendedor foi culpado, um exemplo. Se ele fica caçando culpado, ele não resolve o problema, né, da empresa. Uma vez eu assisti uma palestra da dona da Magazine Luiza, lá da Helena, Luiz Helena, da Luiz Helena, e eu achei muito interessante que ela falou, os líderes que trabalham com ela já têm que saber que ela não está interessada em achar culpado. Ela não quer saber se o cliente é culpado ou quem foi o culpado. Ela quer que o líder resolva. E quando ele começa a justificar para ela que foi culpa do fulano, ela fala, opa, você está caçando culpado. Eu quero que você resolva o problema. Então, ficar caçando culpado, tudo bem, tem problema, vamos resolver. Mas resolve o problema primeiro e depois vamos ver onde nós erramos. E vamos corrigir para não errar mais. Porque ficar jogando... O cliente não quer saber quem foi o culpado. Ele quer saber que o problema que ele teve seja resolvido. Então, quando começa essas coisas de caçar culpado, eu não trabalhar esse clima de colaboração,
realmente de time, isso vai trazer grandes conflitos na empresa. E também quando o ambiente é agressivo, é muita pressão e falta de respeito, isso vai fazer o ambiente ficar horrível de se trabalhar. A pessoa vai para casa esgotada, muitas vezes ela vai descontar na própria família. E hoje em dia, as pessoas têm ficado mais tempo na empresa, porque a grande maioria almoça ou dentro da própria empresa ou nos arredores. Sim. Então ela acaba ali, ela acabou de comer, muitas vezes está ali dentro da empresa. Então ela vai muito pouco na casa, ela já vai para dormir, né? Para tomar um banho, descansar e dormir. Então ela fica muito pouco em casa. Imagina como que ela vai chegar em casa se ela não trabalhar num ambiente também que seja prazeroso, que seja harmônico. Então a empresa precisa criar isso. E quando a empresa também não cria isso, pode perceber que muitos funcionários começam a adoecer, né? Então adoece muito por falta de estímulo. E essa questão de estimular, de motivar para chegar no objetivo, ela é muito importante. Porque já existe estudo que onde é que as pessoas estão mais doentes? No funcionalismo público. Por quê? Porque não tem esse estímulo para um objetivo. Sim. Não estou falando da meta da depressão, mas aquela coisa, nós queremos conquistar isso, Exato. nós queremos chegar em determinado lugar, nós vamos trabalhar para isso. Então, tem-se poucos projetos realmente que dá significado para a pessoa saber, eu estou fazendo um trabalho que a gente vai conquistar tal coisa, e isso vai ser muito bom para mim, para a sociedade, vai ter uma contribuição social. Então, no serviço público, isso é muito pouco explorado, é o local onde as pessoas mais adoecem, né? Além de que praticamente a cada 4 ou 8 anos vem uma nova chefia, Sim. é tudo diferente e ele fica naquela angústia esperando, então é o local que tem mais adoecimento. Quanto a essa questão que você colocou também do trabalho colaborativo, e claro, cada pessoa tem as diversidades, cada pessoa, como nós já abordamos aqui diversas vezes, tem a questão da família, dos amigos, dos costumes e tudo mais. O quanto que isso também, Antônia, ele pode ajudar ou prejudicar num ambiente de trabalho na questão do engajamento, essa questão dessa diversidade, porque às vezes existem empresas locais, como você citou, você tem lá muita gente trabalhando, muita gente, e esse serviço, como agora você acabou de citar o serviço público, às vezes algo que você vai fazer depende de muita gente. É uma, vamos dizer assim, é um bolo feito por muitas mãos, né? Passa Uhum, por sim. várias rotinas, várias pessoas precisam dar a sua contribuição para que aquilo aconteça. E às vezes no meio do caminho acaba dando errado por conta disso. O quanto que esse ambiente colaborativo ele é necessário para que esse engajamento ele aconteça. Bom, pegando a questão da família, a família pode ajudar ou atrapalhar também, né? Porque ele vem de valores da família. Esses valores que ele carrega familiar, da sua educação, da sua formação e até da cultura, porque às vezes até de um estado para outro muda um pouco, Sim. né? Então, alguém que sai do Nordeste e vem trabalhar aqui em Presidente Prudente, ele tem valores, cultura um pouco diferente de nós que estamos aqui no estado de São Paulo. E aí, alinhar isso é um desafio. E esse respeito, né? Esse respeito a essa diversidade, até não fazer bullying com essas questões das diferenças que existem entre as pessoas. E a empresa precisa trabalhar muito essa questão do respeito, da colaboração, da diversidade, da inclusão, né? Tudo isso é muito importante. E aí também eu sei que é fácil falar assim, a gente vê muitas empresas falarem assim, problema de casa fica em casa, problema da empresa fica na empresa. Na verdade, não é bem assim. Lógico que eu tenho que ter inteligência emocional para não levar, de repente, tive lá uma discussão com meu marido e levar esse problema para dentro da empresa. Mas existem situações em que não dá para separar. O ser humano ele é indivisível, não tem um botão também que liga, agora em casa você funciona assim, agora na empresa você funciona de outro jeito. Vamos supor, se você está com uma pessoa da sua família muito doente, uma pessoa que você ama muito, você não consegue chegar na empresa e simplesmente se desligar e esquecer que você está num sofrimento porque você está correndo o risco de que um ente querido seu morra a qualquer momento. Você consegue entender que a empresa também precisa ter um pouquinho esse olhar solidário quando um funcionário está passando por uma situação difícil? Vamos pegar uma mulher que sofre violência doméstica.
e vai para o trabalho. A empresa, eu até penso assim que as empresas poderiam oferecer como responsabilidade social, inclusive, alguns projetos que ajudassem os seus funcionários a elevar a autoestima, a, por exemplo, a se libertar de relacionamentos tóxicos, a ter mais motivação, a ter projetos, às vezes até educação financeira, porque um dos grandes problemas também é o endividamento. O endividamento muitas vezes faz o funcionário ir para a empresa totalmente desmotivado. Eu lembro que uma vez eu prestei consultoria para uma empresa, era da área motivacional, não era nem mais assim de relacionamento, na verdade. E aí o dono da empresa falou assim, ó, um dos grandes problemas que eu estou tendo aqui é que a gente fez convênios com farmácia, mercado, essas coisas, depois eles até cortaram. E aí o que está acontecendo? Os funcionários vão lá e compram para descontar no pagamento, e aí eles não têm salário. Já desconta Na tudo. hora de receber tem muito pouquinho. E isso a gente achou que era algo para ajudar e desmotivou, porque eles endividaram. Eu falei, então é importante fazer um projeto aqui de educação financeira. E ele fez isso. Trouxe uma pessoa para trabalhar toda a questão da educação financeira, para ajudar os seus funcionários a se reorganizarem financeiramente e cortar aqueles convênios, porque aqueles convênios que acharam que ia ser bom, no final ficou uma coisa negativa, porque os funcionários estavam se endividando demais. É igual, às vezes, o cartão de crédito. Você tem, vai lá e compra, vai lá e compra. Né? E aí ele vai receber o salário, parece que a empresa é culpada. Vamos supor, ele ganha 3 mil e ele está recebendo só 500, ele começa a se achar que a empresa é culpada de estar recebendo pouco. E, na verdade, foi ele que fez o endividamento. Sim. Então, às vezes, precisa oferecer essas ações de responsabilidade social para colaborar um pouco com a formação dos funcionários, né? A formação continuada mesmo, seja financeira, de autoestima, motivacional, de relacionamento, de equipe, de valores, de crenças. Eu acho que tudo isso é importante, porque eu tenho a minha crença pessoal, mas eu também tenho que entender que eu estou numa empresa que ela também tem valores, tem suas crenças, tem seus objetivos, sua missão, a visão, e eu preciso me conectar com isso. Porque não é só a empresa que escolhe o funcionário. A gente tem essa coisa, eu fui escolhido, tá? Se eu fui escolhido, mas você também Escolheu. escolheu. Então, é uma via de mão dupla. Uhum. Não é algo só que a empresa escolheu. E se eu também fui escolhido, e se eu estou ali, faço o melhor enquanto você estiver ali. Não é que de repente não é o que você quer no momento que você vai fazer algo 50%. Dê o seu melhor que você pode. Isso é importante. Falando ainda dessas práticas, como você colocou, né, de várias ferramentas que podem auxiliar para que se tenha um engajamento maior, hoje nós já até fizemos um episódio aqui falando desse assunto. Nós temos ferramentas tecnológicas diversas que podem também ser utilizadas. Como que essas ferramentas podem auxiliar no ambiente de trabalho, Antônio, para que se tenha esse engajamento, essa motivação? O que que pode ser feito utilizando esse tipo de tecnologia? Hoje eu penso assim, ficou muito fácil se comunicar, né? Sim. Porque mesmo que você esteja no home office, dá para se comunicar com muita facilidade. Você pega, por exemplo, as mensagens. As mensagens chegam muito rápidas. Às vezes, antes você precisava ligar no outro, vamos supor, uma empresa que tem filial. Você precisava ligar naquela empresa, o telefone só estava ocupado, ocupado, ocupado. E isso dificultava a comunicação. Você estava esperando, às vezes, um momento para conseguir. Hoje você tem o WhatsApp, você tem e-mail, você tem Telegram, você tem tantas coisas para que você pode se comunicar. E essas ferramentas facilitam muito. Além de você ter programas integrados, aonde muitas vezes eu não preciso nem te ligar, né? Eu vou acessar lá o sistema da minha empresa e eu já tenho a informação que eu preciso. Por exemplo, até vamos pegar os judiciários, aí os processos, os municípios também. Hoje está tudo interligado. Então, de repente, você digita lá o número de um processo, você já sabe onde é que ele está, o que aconteceu, e você não precisa ficar ligando, ô fulano, onde está isso? Onde que está aquilo? Porque no próprio sistema, muitas vezes, você tem a informação de tudo que você precisa nas empresas. Se você cria esses sistemas interligados aí, onde um funcionário pode saber o que está acontecendo, daquelas informações que são importantes, né? Que um tem acesso a tudo que está acontecendo ali na empresa e não precisa ficar gastando tanto tempo. Isso ajuda, inclusive, na produtividade.
Pegando esse gancho que você falou agora da questão do home office, né? Nós vivemos aí principalmente de 2019 para cá, 2020, com a pandemia. Antes, muitas empresas de tecnologia, de comunicação já estavam ali adeptas a essa nova, vamos dizer assim, função da pessoa trabalhar em casa, até para aumentar a produtividade, ela ter um pouco mais de, vamos dizer assim, de tranquilidade para trabalhar. Mas quanto à questão do engajamento, aquele funcionário que trabalha em casa de forma meio isolada, por mais que a tecnologia ele tenha contato com a equipe, o quanto que isso pode desmotivá-lo ou de que forma que as empresas podem auxiliá-lo para que ele se sinta pertencente à empresa, porque às vezes tem amigos meus que trabalham em casa que às vezes eles falam, rapaz, tem hora que eu até esqueço que eu tô trabalhando, porque eu tô na minha casa, né? Eu tô ali num ambiente todo que eu tô acostumado, um ambiente mais familiar. O quanto que isso pode prejudicar nesse momento na questão do engajamento para a empresa? Bom, pegando a questão psicológica, pode prejudicar até a própria pessoa, Ah, porque às vezes a pessoa começa a se sentir muito só. Para não acontecer isso, para ela não se sentir não pertencente, eu penso que a empresa de vez em quando precisa fazer, nem que for online, encontros ao vivo, onde as pessoas possam conversar, trocar ideias, porque essa interação ela é fundamental. E se possível, fazer pelo menos assim quinzenalmente um encontro mesmo onde vai todo mundo para a empresa para as pessoas poderem se verem, conversarem, interagirem para ela não começar a se sentir excluída. Agora também, o fato de eu estar na empresa todos os dias não significa que eu sou pertencente. uhum. Porque muitas vezes eu estou em uma empresa todos os dias fisicamente, mas o ambiente não cria um clima onde eu me sinta pertencente. Quando existe, às vezes existe exclusão até de departamentos. Aquele departamento ali é um problema, né? Sei lá, o departamento de contabilidade aqui é um problema. Ou o departamento administrativo, ou o departamento de compras, ou do departamento que cuida dos faturamentos lá das coisas da empresa. Enfim, às vezes dentro da própria empresa existe uma exclusão. E não tem algo mais importante para motivar uma pessoa do que ela se sentir pertencente. As empresas têm que pensar nisso. Todos precisam se sentir pertencente, né? E às vezes essa exclusão acontece assim de uma forma, parece que até inconsciente, né? Esquece, eu já vi acontecer confraternização, não, aniversário, vai comemorar o aniversário e um departamento não ser convidado. Então não significa de que porque eu estou lá sou pertencente. Mas pode criar, com tanta tecnologia nós podemos criar. E aí nessa questão da liderança também, qual que é o papel da liderança para que você tenha uma liderança emocionalmente inteligente, como você disse, né? Tem essa questão de exclusão, às vezes é um departamento que fica meio de fora, porque o pessoal deixa meio de lado, para que tenha essa interação no ambiente de trabalho, né? Para que as pessoas possam perceber o quanto elas são importantes para que aquela empresa consiga crescer, para que os objetivos sejam alcançados, que ela tem, nem que seja uma pequena participação, mas que ela faz parte desse projeto. Então, o líder precisa ter um posicionamento de envolver todos. Às vezes vai falar assim, não, mas eu vou chamar todo mundo. Às vezes não dá para chamar todo mundo para participar, para dar ideias, mas existem muitas formas de fazer isso. Existem formas, por exemplo, de você ter lá uma caixa, algo que as pessoas podem colocar suas ideias e sugestões. Você pode fazer por departamentos ou por setor. Lá ter um líder que colhe as informações, as ideias, as sugestões, a participação daquelas pessoas, e esse líder leva para o líder maior. E o líder também precisa tomar muito cuidado para que ele não comece a alimentar qualquer tipo de fofoca ou desunião. Quando ele perceber que está tendo divergência, conflito, fofoca, qualquer coisa, ele precisa chamar para uma comunicação, para uma conversa. Porque se ele deixar, os conflitos vão aumentando, a fofoca vai aumentando e a coisa vai crescendo. Então, percebeu que está tendo alguma divergência, ele precisa agir rápido, né? Mas também ter uma forma de fazer com que todos se sintam pertencentes. E eu até já vi uma vez um case
que foi no Japão. Aliás, acontecia isso no Japão, deve acontecer ainda. Que lá tem a caixa de sugestões, as pessoas vão colocando as sugestões, os seus líderes, motiva os seus liderados a colocar as sugestões ali naquela caixa, a pessoa coloca o nome e depois é feito alguns encontros onde eles colocam as ideias que eles vão aproveitar e agradece também todas as outras, que neste momento não vai dar para ser colocado em prática, mas que estão sendo analisadas e que de alguma forma contribuiu, né, para alguma melhoria. Então isso é importante, porque aí todo mundo se sente pertencente, ele saber que aquela ideia dele, e isso é anunciado, que a ideia daquele funcionário, a sugestão dele vai ser colocada em prática. Isso é uma forma de se sentir pertencente, valorizado e reconhecido. Ah, bacana. E você, tá gostando do nosso bate-papo? Então, curta aqui, comece a seguir o canal, as redes sociais estão aparecendo aqui embaixo. Mande também a sua pergunta para que a gente possa continuar aqui fazendo essa conversa, né? Tendo essa conversa com vocês. Antônia, a gente falou bastante do que pode ser feito, de como né, o líder, a empresa pode estimular o engajamento e os erros, porque a gente sabe que no processo de aprendizagem é muito comum que você erre para que você aprenda e aí sim você passe a acertar, né? Quem é professor, você é professora também, como eu. Eu costumo dizer para os meus alunos que às vezes, quando você acerta uma questão numa avaliação, num teste, numa prova, talvez daqui 3, 4 meses você não se lembre da resposta porque você acertou, mas aquela que você errou, se você entender o porquê você errou, nunca mais você vai esquecer. Quais são os erros comuns que as empresas elas cometem em tentar estimular o engajamento, né, ter um ambiente de trabalho colaborativo e o que elas poderiam fazer para estar corrigindo esses erros? Bom, eu acho que um dos erros comuns que ela acontece é quando acontece um erro e começa a fazer ameaças, né? Eu acho que a ameaça é algo horrível. Então, primeiro tem que entender que tipo de erro está acontecendo, por que que ele aconteceu, isso é muito importante. Então, e esse erro que aconteceu, ele é constante? Então, com que frequência acontece esse erro? Se esse erro acontece com frequência, está faltando capacitação, ou a comunicação não está sendo eficiente. Porque muita gente não sabe o que tem que fazer e como tem que fazer. Muitas vezes entrego algo para ele fazer e fala, se vira. Esse é um erro. Se vira, não, peraí. Eu preciso que você faça isso dessa forma até tal data. Ou até hoje à tarde. E também não tem essa coisa também que faz perder um pouco a credibilidade, é essa história de chegar e dar uma tarefa para o funcionário e falar, eu preciso disso para ontem. Ontem você perdeu a credibilidade, já passou. A conversa tem que ser séria. Eu preciso disso hoje, por exemplo, até às 18 horas. Porque se eu chego para o funcionário e preciso para ontem, ele está com pressa, só isso. Você não foi claro na sua comunicação. Então, a comunicação é um erro. As ameaças, outro erro, né? As competições de picuinhas que começam a querer ser mais importante que o outro. Alimentar fofocas. Tudo isso faz com que a empresa vai fazendo com que as pessoas percam a vontade, começam a errar, porque está totalmente desmotivado. Pessoa desmotivada talvez faz as coisas sem prestar atenção. Ela não está conectada com o que ela está fazendo. Então, precisa... E também a falta de paciência. A falta de paciência que a pessoa... Não existe o período de experiência. O período de experiência é para ensinar a pessoa a fazer as coisas certas. E às vezes as pessoas não respeitam o período de experiência no seguinte sentido. Não estou falando... Ela respeita sim, ele tem que aprender. Tá, mas eu estou ensinando ele corretamente? Porque o período de experiência é para ensinar a pessoa a fazer o serviço corretamente, do jeito que tem que ser, para ver se ela consegue passar por aquele período e conseguiu se adaptar com aquela função. É para isso, mas na maioria das vezes a empresa não respeita essa experiência no sentido de ensinar. Ela entrega o serviço para o funcionário fazer, sem ensinar exatamente o que ele precisa fazer, de uma forma correta, de uma forma assertiva, didática, e aí ele não dá conta porque não foi explicado para ele do jeito que tem que ser.
aí ele não é competente e demite. O certo seria, espera aí, você está na experiência, você não vai fazer nada, você vai ficar aqui do lado de quem faz, aprendendo. Veja como que ele faz, que ele já sabe fazer certo, aí você aprende com ele, aí você vai começar a fazer. Mas muitas vezes não tem isso. Experiência é para isso. Eu preciso capacitar essa pessoa para ela fazer. Ah, mas ele já veio de não ter tal lugar e ele já tem ele tem uma experiência, mas de repente aqui vocês fazem um pouco diferente. Não é igual. Então precisa esse período. Não existe período de experiência por nada. Existe porque tem estudo para isso. A necessidade da pessoa aprender de fazer da forma correta. Não, mas entrega e se vira. E aí entra nessa questão que você está falando da pessoa aprender a ver outro fazendo, muito o que a gente vê com os estagiários, né? Hoje o estagiário, em muitas empresas, ele é visto como uma mão de obra barata, que às vezes ele começa, ele entra com o intuito de aprendizagem mesmo, né? No estágio ali para ver como funciona, e às vezes ele faz qualquer outra coisa menos aquilo que ele está ali para aprender a fazer. Coloca o estagiário para atender telefone, coloca o estagiário para fazer café, coloca o estagiário para fazer qualquer coisa, mas aqui junto comigo ele não tá. Aí entra essa questão também, né? A maioria dos menor aprendiz e dos estagiários não são respeitados na função de aprendizagem. Sim. Eles são quebra-galhos de mão de obra barata, multifunções. Sim. Aí tudo bem, pode ter até um certo enriquecimento, porque acabou fazendo várias coisas e aprendeu várias coisas. Mas o que ele foi lá para aprender, muitas vezes, não. É igual, eu lembro de uma vez de um fiscal do Ministério do Trabalho, fazendo uma palestra, ele falou assim, gente, é menor aprendiz. Ele está ali para aprender e muitas vezes a empresa quer dar advertência para um menor aprendiz. Ele está ali para aprender. Entendeu? Então, assim, o erro é não ensinar. Porque o que precisaria é realmente, ele está aqui para aprender. E essa empresa, então, ela tem até uma ação de responsabilidade social, porque ela contrata esse aprendiz para ele aprender dentro da empresa dela e amanhã se tornar um grande profissional no mercado de trabalho. Não, ele vai para lá, estou falando, quando eu falo do aprendiz, estou falando do estagiário também. Ele vai para lá, vira 1001 utilidades, multifunções, mas a missão, o projeto é realmente que ele deveria se trabalhar com ele ali, não é feito. Agora falando um pouquinho dos obstáculos. Quais são os obstáculos que as empresas, os líderes hoje eles enfrentam para conseguir aí implementar uma cultura organizacional? Porque a gente sempre, já falamos aqui também sobre planejamento, sobre organização, e a gente sabe que muitas vezes você implementar toda mudança, ela traz um desconforto no início, aquele medo do que pode acontecer, mas também ela precisa de uma cultura organizacional talvez diferente. Quais são os obstáculos que as empresas nesse ambiente organizacional eles enfrentam para fazer essa implementação? Eu vejo que a grande dificuldade eu volto lá na questão do início, o alinhamento dos valores, porque se você pegar muitas empresas, tá muito bonito, e deve ter mesmo, o banner lá com a missão, com os valores, com a visão. Mas se você pegar os funcionários e falar assim, sem ele olhar no banner, fala para mim qual que é a missão, a visão e os valores da sua empresa. A maioria não vai saber. Uma vez, inclusive, uma empresa me contratou porque ela queria pegar aquela época muito que estava muito em alta, ISO 9000. Uhum. E aí quando a auditoria chegava e ia perguntar para os funcionários, eles não sabiam falar a missão e a visão e os valores. Mas por quê? Porque estava superficial. Isso tem que colocar na alma. E aí que entra o desafio. Porque um líder capacitar a sua equipe para realmente alinhar com aqueles valores, tudo bem, você tem os seus valores pessoais, mas aqui na empresa os nossos valores são esses. E essa pessoa também tem que ter um pouco de comunhão com esses valores da empresa. Porque vamos supor assim, que você tenha aversão à bebida alcoólica e você vai trabalhar numa empresa que produz bebida alcoólica. Vai ter uma incompatibilidade aí, um conflito. Eu estou trabalhando em algo que eu não comungo, que é contra os meus valores.
Então, isso é muito importante, né? Eu pegando outro exemplo, né, desse desafio da liderança mesmo. Eu lembro de uma vez também de uma empresa que eu fiz treinamento e ela não ia. Tava para uma das lojas tava para fechar as portas mesmo, porque a coisa não ia adiante. Era uma loja de é uma loja de joias. E vende muito Santos. Aí eu falei, gente, mas o que que acontece nessa empresa, nessa loja, que todas as outras lojas vendem bem, e nessa daqui não tá vendendo bem, tem alguma coisa errada. Aí me deu assim um clique. Perguntei para a gerente, que religião que são os funcionários? Ela falou que tudo é evangélico, só contrato é evangélico. Hum. Então, tinha uma crença, né? Como é que eu vou vender? Tinha muitos santos de madrepérola, imagem, essas coisas, né? De pingente, de Santo Antônio, de Santa Clara, de Nossa Senhora das Graças, essas coisas. Então, era contra os valores dela. Nossa. Uma outra coisa que ela falou assim, eu não concordo uma pessoa pagar o valor numa joia que dá para comprar um apartamento aí popular. Então, assim, a própria pessoa não tinha uma comunhão com o que ela estava fazendo. Então, por isso a loja, a própria líder, a loja não caminhava, né? Então, foi feito um remanejamento e trocou praticamente quase todo mundo ali, porque não estava alinhado com o objetivo da empresa. Então, isso é muito importante. Se o que eu vou fazer também, isso, e hoje é um desafio, né? Porque para contratar, você não pode também começar a questionar muito essas coisas dos valores da pessoa, né? Uhum. É um desafio na hora de contratar isso. Mas a pessoa precisa também entender o seguinte, para você, eu acho que a pessoa que vai fazer o recrutamento e o líder, para você é tranquilo, vamos supor que fosse uma empresa de bebida alcoólica, para você é tranquilo trabalhar numa empresa de bebida alcoólica? Isso vai contra alguns... Eu acho que tem que fazer essas perguntas mais assertivas do que aquelas perguntas assim que não levam a nada. Quais são os seus defeitos? Qual a sua qualidade? Né? Aí a pessoa fica, meu defeito é ser perfeccionista, não sei o quê. Essas perguntas não levam a nada. Tem que ser perguntas que realmente têm a ver com aquilo que a empresa quer e espera daquele funcionário. Então, a contratação é muito importante, né? Já começar pela contratação, que aí é o grande desafio. Se contratar certo, fica mais fácil engajar. Se contratar errado, vai ficar mais desafiante engajar as pessoas. Além de pensar que essa formação ela é continuada. E muitas vezes as empresas erram também quando elas acham assim, a minha equipe está desmotivada. Vou trazer um palestrante para motivação, mas espera aí, primeiro eu tenho que descobrir por quê. Eu tenho que ter diagnóstico de por que a minha equipe está desmotivada. Senão é a mesma coisa que você fosse ao médico hoje e ele falasse, olha, Bill, vou te cortar e depois a gente vê, vou te abrir, depois a gente vê o que a gente vai tirar aqui. Não, tem que ter um diagnóstico. Você está com esse problema de saúde e o tratamento vai ser esse. Então, eu tenho que ter diagnóstico do que está acontecendo na empresa para depois eu trazer a capacitação que precisa. Uhum. E muitas vezes não vai ser uma palestra, vai ter que capacitar algo primeiro, depois vem a palestra motivacional, que eu tenho que consertar o que está atrapalhando ali para resolver lá na frente. Senão não dá. Então, os desafios são grandes, né? De obstáculos. Essa questão que você falou até do diagnóstico tem muito a ver também com a questão do líder, da liderança, do feedback, do reconhecimento do funcionário, porque como você deu esse exemplo da loja, no próprio momento da contratação ali, se ela identificasse, se ela tivesse, ou depois de alguns dias de trabalho, se ela tivesse esse feedback, olha, não, a religião minha, né, não permite essa questão, então eu não aceito essa questão de uma joia custar muito caro, então eu me sinto, eu não, é como se eu não tivesse, nós já também falamos aqui sobre a permissão, mas eu não me permito em vender uma joia desse valor para uma pessoa, sabendo que ela poderia usar esse dinheiro para comprar um carro, um apartamento. Esse feedback e o reconhecimento também, porque tem muitos líderes que têm essa dificuldade não do feedback, mas de reconhecer aquilo que o funcionário faz, ou até mesmo nós, o ser humano, ele tem dificuldade em elogiar os outros, né? E até já falamos aqui outras vezes, às vezes as pessoas têm até dificuldade de receber elogios. Sim. Isso também impacta nessa questão? Sim, o líder ele é fundamental, ele é a peça-chave. Porque às vezes a equipe é até boa,
mas o líder não está em comunhão com os objetivos. A primeira pessoa que tem que estar em comunhão com o objetivo, com a meta, com os valores é o líder. E aí, na hora, por isso que eu acho, inclusive, eu acho importante essas empresas que fazem assim, contrata uma empresa de recrutamento, mas vamos supor, tem uma vaga e a empresa de recrutamento manda 3 lá para o líder escolher. Porque ele tem que ter essa empatia. Aham. E depois ele poder trabalhar com essas pessoas. Porque muitas vezes o problema é o líder. Ele não sabe ou comunicar, ou engajar. Às vezes ele é bruto na forma de falar. Ele não sabe sensibilizar. Às vezes não tem inteligência emocional, né? E tudo isso atrapalha. Então, o líder é o principal. E depois a formação da equipe. E quando a gente tem uma equipe bem formada, a gente tem que fazer o possível para reter esse talento. Para não deixar ele embora assim. Porque de repente foi um trabalho, 1 ano para deixar ele bom. Daqui a pouco ele já vai embora. Né? Então, trabalhar a retenção de talentos também é muito importante. Agora, falando também dessa questão do tempo e do estresse, você já comentou há pouco, questão que às vezes a pessoa tá com um problema, né, e ela não tem essa conversa de, não, o problema da empresa é aqui na empresa, problema de casa lá em casa. Como fazer essa gestão, Antônia? Não só do tempo, porque tem muitas pessoas que são fantásticas, talentosíssimas, mas você percebe que ela não tem essa organização de tempo, né? Igual você deu o exemplo, quando o líder fala, isso daqui é para ontem. Se é para ontem, é falta de organização dele. Por que ele não pediu ontem, num tempo hábil, para que a pessoa desenvolvesse? Como que as pessoas podem fazer essa equalização entre tempo, o estresse também, né? A questão da pressão do dia a dia, para que se tenha aí um ambiente mais colaborativo, que você consiga aí estimular também a produtividade dos seus funcionários? Bom, primeira coisa, tem que ter planejamento, né? O planejamento ele é fundamental, as estratégias que vão ser utilizadas, a organização, a disciplina. E aí entra até naquela questão de gestão do tempo lá, que muitas vezes deixa o que é importante de lado, depois fica urgente e vai virando aquela bagunça e daqui a pouco tudo é urgente, porque foi deixando, não estabeleceu prioridades dentro daquilo que a empresa está esperando e o que ela espera de resultado. Agora, é importante, por exemplo, também tem o funcionário que é desorganizado. E aí muitas vezes a empresa precisa levar alguém para trabalhar a gestão do tempo e para, às vezes, ensinar essa pessoa a estabelecer rotina. Porque tem gente que ela não sabe estabelecer rotina. Ela começa mesmo a fazer aquilo que é menos importante e deixa o que é importante para depois. E se o líder não estiver acompanhando, não vai dar certo, tem que ter acompanhamento. Então, quando eu tenho que delegar e conferir se foi feito, ou se está sendo feito dentro do tempo que eu estou pedindo. Porque muitas vezes, de repente, você tem algo que é muito importante para ser feito, daqui a pouco você vai lá, o seu liderado está fazendo outra coisa que não tem a menor importância, que pode deixar para depois. Mas espera aí, isso aqui que eu pedi para você, que é muito importante. Eu estou deixando... E principalmente quando a tarefa é meio difícil. Quando a tarefa é meio difícil, vai deixando para depois, depois deixa todo mundo doido. Então, o acompanhamento, ele é fundamental. E muitas vezes o líder não delega, ele delarga, né? Então, delegar é diferente de delargar. Então, delegue e confira se foi feito. Isso é muito importante. Eu lembro eu participei de um curso, eu ganhei uma bolsa do consulado americano e participei de um curso de entidades. E aí, esse curso para as entidades, teve o dia lá do encontro da formatura lá, né? E das pessoas que participava desse curso lá, falou assim, pode deixar que os convites para as autoridades, eu peço para minha secretária enviar. Chegou no dia do evento, as autoridades não chegavam. E aí a pessoa falou assim, a pessoa que era responsável, mas espera aí, o que aconteceu que não está chegando nenhuma autoridade? Eu estou assustada com esse negócio, não está chovendo, era em São Paulo, não está acontecendo nada disso, por que não chega? Aí foram perguntar para o rapaz, escuta, você mandou os convites e ninguém chegou? Que dia que você enviou? Ele pegou, deixa eu ligar para minha secretária. Ligou para a secretária, ela pegou e falou assim, não, você colocou na minha mesa, falou que era para eu enviar, mas não falou quando, eu não enviei. Então, eu preciso dizer o que tem que ser feito, quando, como e conferir se foi feito. Senão pode acontecer isso, né? Então, a gente tem que
pensar em todas essas questões para que as coisas caminhem. Às vezes a gente deixa para lá. Agora, falando um pouquinho do cenário de construção de futuro, né? Falando de ambientes mais engajados, mais produtivos, tem alguma tendência, Antônia, de como que vai ficar esse cenário? Qual o caminho que as empresas têm tomado para tentar fomentar isso, deixar o mercado de trabalho, os ambientes de trabalho um pouco mais engajados, mais produtivos? Eu penso que primeiro é trabalhar o líder no sentido de que ele tenha uma boa comunicação, que ele saiba realmente sensibilizar, que as empresas também tenham ações de responsabilidade social com a sua equipe de trabalho, que elas valorizem os seus funcionários e que ele se sinta pertencente. Eu acho que se sentir pertencente e reconhecido é a chave para as pessoas permanecerem ali e ter prazer de trabalhar ali. Porque, segundo eu estava lendo, já tem estudos de que tem funcionários, por exemplo, que ele até recebe uma proposta um pouquinho melhor financeiramente, mas ele não vai porque aquele ambiente é satisfatório, ele se sente pertencente, respeitado, reconhecido. Empresa que olha para o ser humano como ser humano, né? E não só como mais um número. E também que tem muitas essas empresas que têm esse discurso, ninguém é substituível. Ninguém é, mas o ser humano é. Aquela pessoa não tem ninguém que substitui ela. Substitui o que ela faz, mas não a pessoa. Então, é tratar essas pessoas com mais respeito, com mais valorização, engajando mesmo. E também eu penso que as empresas também vão precisar muito. Não é questão de levar terapia para dentro da empresa, não é isso. Mas trabalhar também questões emocionais. Cursos, workshops, situações assim que ajudem as pessoas a trabalhar esse emocional, porque nós estamos vivendo num mundo onde ele tem trazido muito medo para as pessoas, muita insegurança, e até muitas notícias fakes, e as pessoas começam a ficar inseguras, né? E outra coisa, também procurar promover um ambiente de segurança e não deixar aquelas fofocas de que começa, vai demitir, vai não sei quanto, nesse sentido, né? Quando começa também a falar, a crise tá feia, desse jeito nós vamos fechar as portas, tudo isso vai trazendo um ambiente de insegurança. Então, é promover um ambiente mais seguro e trabalhar para que ele seja seguro, né? Não é só falar que ele é seguro e amanhã fecha as portas. Trabalhar é mesmo uma certa estabilidade da empresa, né? Legal. Antônia, muito obrigado a você, mais uma vez um bate-papo que passou a hora que a gente nem percebeu, né? E eu quero te agradecer aí que nas próximas semanas a gente volte a conversar novamente. Eu que agradeço, viu? Tá, joia? Obrigada. Você também que nos acompanhou, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir aqui, mandar o seu comentário, é muito importante para que a gente tenha o seu feedback. Falamos hoje de feedback aqui, então nós tenhamos o seu feedback. Para você, uma ótima semana, fique com Deus, tchau, tchau, até a próxima.